resposta agora já é definitiva. O mandado de segurança já foi protocolado. Os partidos que assinaram foram Democratas, o PSDB, o PPS, o PMDB e o Solidariedade. Esse mandado de segurança já foi protocolado e, como tal, nós pedimos no mandado de segurança 2 pontos. Primeiro, que seja declarado ilegal a autorização feita pelo ministro Lewandowski da votação do destaque. E segundo, que anule a votação. São esses os 2 pontos principais. Como foi a postura do PMDB? Olha, no mandado de segurança foi apresentado pelos partidos. Então, o que consta é o nome da pessoa jurídica. Democratas, PSDB, PMDB, PPS e Solidariedade. Então, o mandado de segurança já foi protocolado e nós aguardamos agora o julgamento do Supremo Tribunal Federal com a certeza de que um destaque de votação em separado não pode alterar uma Constituição. E a tese segunda é que nós não estávamos aqui legislando, nós estávamos aqui julgando. A tese até apresentada pelo secretário da mesa, né, dizendo que os partidos têm direito a destacar, tem direito a destacar, sim, projeto de lei, uma proposição totalmente diferente de um quesito. O quesito é a pergunta que você faz a quem está julgando, e a ela não tem essa prerrogativa do regimento do Senado Federal. Ou seja, uma montagem clara e que, desde o primeiro momento, a sinalização política de minha parte foi que entrasse. É lógico que o adiamento para que chegasse a data de hoje foi em decorrência também das ponderações feitas pelos juristas até a tarde de hoje. Houve a concordância de todos os partidos e nós já protocolamos o mandado de segurança. O PMDB deu alguma explicação? O PMDB de fazer um acordão com o PT e agora o PMDB assina esse documento. Como é que o senhor avalia a postura do PMDB? Olha, eu acho que esse assunto ele virá à tona. Eu não sei como, até porque nós não participamos. Eu não tenho conhecimento de detalhes. A mídia hoje informa que tiveram alguns encontros paralelos para tratar desse assunto. Agora, nós, do Democrata, não tivemos conhecimento algum. Nós fomos surpreendidos no momento em que o destaque foi apresentado e teve acolhimento por parte do presidente Lewandowski, por se tratar de um acordo anteriormente feito, de um roteiro elaborado, com a presença de todos os líderes, e naquela hora ninguém realmente levantou essa tese. Como tal, nos surpreendeu e não temos conhecimento desses acordos e das consultas que foram feitas para chegar a esse entendimento final. Senador, não preocupa, senador? A resposta da pergunta da colega. Nesse acordo houve aí um possível aí, um plano aí de fundo em relação, em contrapartida, ao aumento do judiciário com o ministro. Você acha que esse tema agora vai ser difícil passar, se isso realmente foi combinado entre eles? Olha, primeiro que todos sabem a minha posição. Esse acordo, se ele existiu, a última pessoa que seria informada seria Arnaldo Caeiro. Até porque eu me coloquei contra todos os aumentos e a prioridade que fosse dada aos desempregados. Então, jamais essa prioridade. Houve uma traição nesse processo? Houve? Uma traição nesse processo? Eu diria a você que houve um gesto de deselegância em não sermos informados, tá certo? De que haviam ali articulado um destaque de votação separada, indiscutivelmente. Deselegância ou deslealdade? Olha, eu quero poupar um pouco aqui as minhas palavras e vou apelidar como deselegância. Porque ocorre, senador, pelo que se noticiou, houve um aval importante do senador Renan Calheiros, inclusive público, sentado à mesa ao lado do senador ministro Lewandowski. Ele manifestou a posição pessoal dele e outros 8 senadores do PMDB, se não me engano, 8, acompanharam o senador e votaram. Isso não significa, agora o partido muda de posição subitamente, não haverá uma divisão dentro do PMDB quanto a esse mandato? Olha, realmente é um assunto que difícil para que eu possa fazer uma análise de um problema interno à Copa do PMDB. Extremamente complicado. Se houver divisão, é problema deles? Eu não tenho, lógico, extremamente problema deles. Isso não é problema nosso. Mas até porque o presidente é do partido deles, tá certo? E o PMDB é que deve resolver os seus assuntos. A assinatura do senador Jucá não pacifica a questão, então, pode não pacificar? Olha, não quer dizer que pode ou não pode. O que cabe a nós dizermos em relação à pergunta que você formula e que aí sim pode ser respondida, que é
o encaminhamento que foi dado pelo presidente do Senado Federal no momento da votação do destaque. Isso sim, cabe a mim opinar. Em primeiro lugar, porque a palavra foi passada a ele e o presidente do Supremo alegou ser ele presidente do Senado e, como tal, teria direito à fala a qualquer momento. Mas, como o voto ele é de juiz e não de senador, legislador, não caberia a ele, de maneira alguma, sinalizar o voto dele publicamente, porque, indiscutivelmente, como presidente que ele é do Senado e como líder que é do PMDB, é lógico que também passou como uma orientação partidária. Indiscutivelmente, sobre esse assunto, sim, eu me posiciono e acho que foi errado. Ele não devia ter feito. Não devia ter feito de maneira alguma. Como que fica a relação com a base aliada, da base aliada com o governo, sendo que tem essa diferença aí de posicionamento do governo e do PMDB, do governo e do partido do governo? Olha, o democrata tem uma atitude extremamente independente para poder se posicionar em cada uma das matérias. Aquilo que for concordante com o nosso programa, com o que nós defendemos, você vai ver a total autonomia nossa independência para subir a tribuna e para se posicionar. Certo? Agora, não cabe a nós, do Democratas, termos que resolver problemas internos do partido da base do presidente da República. Então, eles é que têm que achar um ponto de concórdia. E não nós estamos opinando como eles vão. Como nós vamos nos comportar, isso eu posso dizer a vocês com toda tranquilidade. Da mesma maneira que nós nos comportamos no impeachment. Eu acho que o Brasil todo reconhece a posição do democrata diante do processo de impeachment. Você acha que se eles não concordarem, dificulta aí a necessidade do governo de aprovar as matérias que considera importantes para esse resto de mandato do presidente Michel Temer? Está claro, até porque eles são o maior partido na Câmara e no Senado. Senador, o senhor viu os tweets da doutora Janaína Pascoal, que diz que os partidos não entrem com recurso no STF para não correr risco de arrolar o impeachment? Olha, ela chegou a falar comigo. Certo? Eu tenho um conhecimento dessa tese que ela defende, mas o mandado de segurança é muito claro. O mandado de segurança, ele se posiciona no sentido de declarar ilegal o destaque que foi acolhido pelo presidente Lewandowski. Segundo lugar, anular a segunda votação. Como tal, se for acolhido o que foi pedido, nós teremos a prevalência da primeira votação, ou seja, o texto global como deve ser votado todo o quesito que foi apresentado pelo ministro Lewandowski no acordo nosso do roteiro da votação da última sessão. Senador, o presidente Temer chegou a reclamar dessa votação que o senhor está mencionando e reclamou, por exemplo, que essa estratégia não havia passado pelo Planalto, para ver se combinada com o Planalto. Esse novo mandado de segurança que os senhores apresentam hoje passou pelo aval dos seus aliados no Executivo, no Palácio Planalto? Veja bem, são duas coisas distintas. Nós não temos nenhuma dependência do Palácio do Planalto. O partido deliberou, sim, ouvindo os senadores e deputados e o presidente Zé Agripino. Agora não tem. Lógico, é uma decisão partidária. Essa decisão ela foi 100% partidária. Ela não precisa de ter aí uma anuência de quem quer que seja. Ela é a estrutura maior, é a instância maior do Democratas e a executiva do partido. A executiva do partido do Democrata não é subordinado a nenhum outro poder. A iniciativa é do Democrata. 100% do Democrata. O Democratas é um partido desencabrestado. Sobre ele não tem nenhuma outra instância que decida por ele. Os demais são coautores? Como é que a gente colocou? Não. A sequência dos partidos são PSDB, Democratas, PPS, PMDB e Solidariedade. Este é exatamente o início do mandato de segurança e também a sequência de como os partidos ali estão colocados. Só para deixar claro, você não vê risco de voltar à votação final aqui no Senado, se o Supremo acatar a ação de vocês? Hora alguma, até porque o mandado não busca em nenhum momento discutir a primeira votação. A primeira votação foi do quesito num todo. O que se pede é exatamente a ilegalidade do destaque e, como tal, o cancelamento da segunda votação. Especificamente, é exatamente isso. Cancelando o destaque
e, ao mesmo tempo, anulando a segunda votação, prevalece a primeira votação, que é do texto global. A votação era ressalvado o destaque. Então, aquela parte da inabilitação não foi votada na primeira. Isso não abre essa margem para ter que refazer a votação em si. Uma nova votação. Tem que refazer tudo, senador. Olha, vamos então levar a uma outra situação, como você coloca. Então, se nós tivéssemos um destaque que sustaria naquele momento a cassação do presidente, e você manteria então a inabilitação, e a inabilitação fosse aprovada. Então, como é que você pode querer separar algo que tem que ser aplicado concomitantemente? É ilógico. Se você mantém, então, o presidente como no exercício da sua profissão, no exercício da sua função, e depois você separa e diz que não, quanto à inabilitação, esta aí nós vamos aprovar. Isso é uma matéria que não cabe destaque. Ela não pode segmentar aquilo que no artigo 52 é óbvio, exatamente cassação com inabilitação. Então, essa tese de destacar, ela só é possível dentro de uma proposição legislativa. Quando você está elaborando um projeto de lei, você pode exatamente fazer este fatiamento. Quando você está tratando de um artigo da Constituição brasileira, você não pode fatiar artigo da Constituição brasileira por intermédio de um destaque, porque você estaria ferindo a Constituição brasileira, que determina que é para um processo de emenda constitucional. A PEC não pode ser modificada numa votação de destaque. Isso é realmente um verdadeiro estupro da Constituição brasileira. Daqui a pouco você não precisa mais ter o rito. Eu pego um artigo da Constituição brasileira, coloco ali, destaco uma parte dele e amanhã eu derrubo. Senador, mas é que isso foi feito na votação. É aí que eu me questiono. Como houve a separação na votação? Não há a possibilidade de se mandar fazer a votação inteira do impeachment, sim. É o que eles desejam, certo? Mas não é o lógico. Porque nós demos aqui todos os fundamentos para que o destaque não seja acolhido, ou que seja declarado ilegal. Porque não cabe um destaque sobre uma norma constitucional, e não cabe um destaque sobre um quesito. O quesito, ele é único, e como tal você não pode ali parcelar. Eu coloquei aqui uma tese que ela é ilógica, mas poderia então ser feita. Mantém a presidente no cargo e diz que ela é inabilitada. Então, como é que é possível conviver com essa situação? É uma questão ilógica. Esta arrumação, ou seja, isso aí feito num ajeitamento, porque na verdade isso é um ajeitamento, né? Grosseiro, né? As pessoas vão dizer, então por que vocês então não recorreram e derrubaram a sessão? Era o que eles queriam também. Era o que eles queriam. Então, se não cabia recurso naquela hora ao plenário, a decisão era monocrática do presidente, nós tínhamos também que dar continuidade a um processo de impeachment. Não seria justo da nossa parte interromper a sessão? Agora, nós estamos discutindo este outro ponto, que é totalmente incongruente, anormal, inconstitucional, na instância que é o Supremo Tribunal Federal. E esse ajeitamento não pode ser... teria ousadia tamanha de anular uma votação majoritária do Congresso, do Senado? Quer dizer, isso não é uma invasão diante da autonomia do Legislativo? Será que o Supremo anularia a sessão? Não é esperar demais do STF? Não, calma lá. Ninguém está aqui pedindo, ninguém está aqui pedindo invasão de um poder sobre o outro. O que nós estamos dizendo aqui é que a Constituição brasileira não pode ser modificada por destaque de votações separadas. É isso que nós estamos dizendo. E qual é a função do Supremo? É ser guardião da Constituição brasileira. O que nós estamos aqui é aviltando aquilo, agredindo aquilo que realmente foi promulgado e que é a norma maior nossa. Então, não é nenhuma invasão e não é nenhuma ação fora da seara do Supremo Tribunal Federal. O pedido do mandado qual é? O mandado, ele
propõe exatamente declarar ilegal o destaque aceito pelo ministro Lewandowski e, ao mesmo tempo, dizer que a segunda votação, ela realmente não prevalece, já que o requerimento do destaque não procede e não tem base legal. Nosso Supremo cancelaria a votação do Senado. Não, ele simplesmente desconheceria do destaque e, como tal, cai por terra. Se não tem o destaque, não tem o que votar. Não tem o que votar em cima de uma matéria que não pode ser apresentada. Como tal, prevalece a primeira votação. A primeira votação é a votação de todo o quesito. Senador, esse ajeitamento, como o senhor disse, não pode ser usado pelo Eduardo Cunha? Isso não preocupa os partidos também, não? Lógico. E você viu que todos os juristas disseram isso. Caberá à Câmara também amanhã interpretar quais são as punições a um parlamentar cassado. E ele poderá continuar habilitado para ocupar cargos públicos, para amanhã participar de todos os concursos, enfim. É aquilo que sempre foi uma punição conjunta, ou seja, cassação com inabilitação. Alguns agora que acordaram e viram a gravidade do fato, do precedente criado, querem dizer, não, olha, veja, a cassação do mandato da presidente não é a mesma coisa da cassação do mandato de um deputado federal. Se cabe ao plenário da Câmara, do Senado Federal, julgar dessa maneira, por que não da Câmara? Senador, quando o PMDB assina esse mandado, ele se redime do erro do momento da votação? Ele pacifica as relações internas na base? Olha, pelo menos foi um gesto que resgatou aquilo que nós esperávamos no momento em que ele assinou o mandato de segurança. Sim, isso temos que reconhecer que, para nós, foi um gesto de autonomia do partido em dizer que não vai comungar de maneira alguma com essa segunda votação e muito menos o recebimento de destaque. Era o gesto necessário para unificar a base do Senado. Bom, veja, isso é um sintoma, tá certo? Isso é apenas um sinal sinalizador. Dali para frente, a cada momento, nós veremos. Por exemplo, já que é bom o debate, até porque nós estamos aqui na tarde e noite de sexta-feira, por exemplo, como é que o PMDB vai se posicionar no teto dos servidores públicos? Vocês sabem como nós vamos nos posicionar. Então, são outros problemas. Você não pode, de um fato específico, generalizar como se daí para frente, todos os momentos, nós vamos marchar com a mesma opinião. Então, essa base é frágil? O senhor está dizendo que a base é frágil, é isso? Não, eu estou dizendo que a base é independente. Senador, obrigado, senador. Essa questão do aumento do judiciário, você acha grave? Eu acho extremamente grave. Eu acho grave porque o político, ele para ser respeitado, ele tem que guardar nas suas ações a coerência. E é muito difícil você dizer para a sociedade brasileira que hoje, tá certo? Um servidor dos poderes, do legislativo, do executivo, do judiciário, tem, além da estabilidade, tá certo? Do seu cargo, que não podem ser demitidos, tá certo? Eles exijam, neste momento de crise profunda no país, tá, o reajuste salarial, diante de 12 milhões de desempregados. Então, você não pode, depois querer, ora, eu vou ampliar o tempo para a aposentadoria, eu vou cobrar mais, eu vou, neste momento, fazer com que você tenha que trabalhar mais, eu vou depois propor um ajuste fiscal, vou aumentar a carga tributária. Mas como? Para eu pagar uma estrutura de Estado? Para eu ter que arcar mais ainda com despesa de governo? Então não foi isso que foi a pauta das ruas. E como tal, nós vamos manter a coerência com aquela pauta que nós nos comprometemos com ela.